Olá, seja bem-vindo ao seu amigo economista. Guerra comercial China-Estados Unidos e agora possibilidade de acordo. Quem acompanhou o noticiário econômico dos últimos meses viu que essa foi uma notícia recorrente. Disputas comerciais muito duras entre China e Estados Unidos, retaliações, disputas, desentendimentos diversos. E aí agora, recentemente, a sinalização de um acordo, de um ponto comum aí para esses dois gigantes da economia mundial. As duas maiores economias agora estão se afinando, estão entrando em acordo e, enfim, isso aí tem consequências para o comércio mundial, para a economia mundial. Muito bem, são as duas maiores economias do mundo. Os Estados Unidos ainda é a maior, mas tudo indica que a China vai ultrapassar nos próximos anos. Isso aí tem várias projeções. Pode ser até em menos de 10 anos a China ultrapasse os Estados Unidos como maior economia do mundo, e aí entenda, maior PIB do mundo. E eles têm um comércio bilateral muito forte. Os Estados Unidos vendem muito para a China e compram muito da China, naturalmente vice-versa. Como são as duas maiores economias bastante abertas, elas comercializam com o mundo inteiro. Por exemplo, o parceiro histórico do Brasil no comércio mundial sempre foi os Estados Unidos. Aí, recentemente, que a China ultrapassou. Então, Estados Unidos e China normalmente são os maiores parceiros comerciais da maioria dos países. Então, uma briga entre eles afeta o comércio, enfim, a vida de praticamente todos os países. E se eles tiverem dificuldades de menor crescimento econômico, isso também vai afetar o mundo inteiro, porque são economias gigantescas, enfim, muito importantes. Agora eles estão sinalizando um acordo. A princípio a gente pode pensar, poxa, que bom, então as economias vão continuar se desenvolvendo, crescendo, isso vai afetar menos o país, o comércio mundial. Por um lado, sim, mas a gente tem que entender os detalhes desse acordo, que ainda não estão plenamente divulgados, plenamente claros, estabelecidos, e as consequências, por exemplo, para o Brasil. Para o Brasil, esse entendimento maior entre China e Estados Unidos, por um lado é positivo, né, como eu falei, porque manter as relações comerciais, a economia dos países pode voltar a crescer, são os dois principais maiores parceiros comerciais do Brasil, são fundamentais e tudo mais. Mas o acordo entre eles, que vai estabelecer entre eles parcerias e vantagens na compra de um ou outro produto, pode prejudicar bastante o Brasil. Alguns estudos apontam aí perda de vários bilhões, até da ordem de grandeza de 10 bilhões para o Brasil. Por quê? O Brasil exporta muito soja, minério de ferro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também exporta esse tipo de produto para a China. Então, se eles conseguirem um acordo entre eles, com facilidades, enfim, algum tipo de benefício entre eles, provavelmente um e outro vai deixar de comprar do Brasil. Então, assim, eu fiz um acordo com a China, os Estados Unidos fez um acordo com a China. Então, ele vai vender mais soja, mais produtos agropecuários para a China. E a China vai deixar de comprar de quem? Do Brasil. E em outros produtos que o Brasil vende também para os Estados Unidos muito possivelmente vai deixar de comprar do Brasil para comprar da China. Então, a gente tem esse dilema. É claro que um acordo comercial entre esses dois maiores gigantes é fundamental para a economia mundial e também para o Brasil, mas especificamente diante das características do que a gente compra e do que a gente vende para esses dois países, o Brasil pode ter perdas importantes, porque o que eles compram da gente, eles podem passar a comprar mais entre si, e aí o Brasil perderia mercados. Essa questão de guerra comercial, enfim, é super difícil, envolve uma questão política muito forte, que às vezes transcende a simples teoria econômica. Então tem influências, lobbies, influência política, até outros interesses que podem afetar essa dinâmica da negociação. Mas é sempre muito importante estar atento, porque o Brasil sempre vai ser afetado positivamente, negativamente, positivamente em alguns setores, negativamente em outros. E aí vamos acompanhar esse desdobramento
dessa disputa super importante e ver o que acontece para a gente. Um abraço.